Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 5, capítulo 23. Emily, sentada à beira-mar, contemplava o horizonte, distraída com o livro entre as mãos. Seus cabelos cor-de-mel esvoaçavam ao vento. Ela estava lendo a obra que Sara lhe emprestara e percebia que seus princípios eram lógicos e consistentes. Apesar de não conseguir captar-lhes toda a amplitude, reconhecia que ali havia esclarecimentos capazes de responder às questões existenciais que a afligiam. Traziam luz, notadamente, sobre os últimos meses de sua vida, descortinando para ela um universo novo de conhecimentos. E devorar o livro dos Espíritos, dedicando horas à leitura em suas páginas. Só interrompia para auxiliar Sara nas tarefas da casa. Esta, por sua vez, acompanhava satisfeita, porém discreta, o gradual envolvimento da hóspede com o conteúdo da obra. Emily estava entregue a um desses momentos de reflexão. Lia algumas páginas, depois fechava o livro e meditava longamente acerca do que acabara de ler. Naquele cenário de singular beleza, com o sol se pondo no horizonte, a brisa do mar insistia em alvoraçar suavemente seus cabelos, e Emily escutava o canto das gaivotas que voavam em bandos sobre a praia, quase hipnotizada pelo murmúrio das ondas. Não percebeu que alguém se aproximava e ficou surpresa e feliz quando uma voz familiar a cumprimentou. "Boa tarde, Emily." "Em que tanto pensa?" Ergueu-se feliz. "Como vai, Lucrécia? Não percebi você chegar, meu pensamento estava distante." Deu para notar. Por 2 vezes a chamei sem resposta. "Como tem passado?" "Fiquei preocupada a semana toda e estou ansiosa por notícias." "Veio sozinha?" "Não, Jairo está lá dentro." Lucrécia apontou a casa de Sara, simpática e acolhedora em meio à vegetação. "E então, vai esta noite à reunião?" Emily séria encarou a amiga e disse: "Continuo com muitas dúvidas. Estou lendo este livro que Sara me emprestou. Não posso negar que ele está mexendo comigo e me fazendo avaliar mais detidamente tudo o que até hoje acreditei." Lucrécia olhou o livro nas mãos de Emily e sorriu. Este livro realmente nos intriga. Revolve o mais profundo de nossa alma, tocando o que está enraizado em nós e que na verdade não serve para nada, embora insista em ocupar o espaço do novo, daquilo que pode realmente nos ajudar. É estranho. Ao mesmo tempo em que me interesso e sinto que me beneficio com a leitura, ligeiro desconforto me acomete. Fico agoniada, ansiosa. Nem por isso interrompo a leitura, só que ainda me sinto insegura em retornar à reunião. Temo a ocorrência de situações que fujam do meu controle. "Como passou a semana, Emily?" "A princípio bem, mas há 2 dias sofro intensa angústia, como se algo me sufocasse. E ao acordar esta manhã, me senti profundamente triste. Pensei muito em Cíntia, e uma vontade quase incontrolável de vê-la apossou-se de mim." "Você sabe que ainda não pode procurá-la, não sabe? Não a deixarão vê-la, e certamente a enviarão de novo para o sanatório. Precisa ser cautelosa, controlando seus impulsos. Aos poucos irá compreendê-los, e quando os estiver sob controle, estará mais preparada para o encontro do seu destino." Emily fitava Lucrécia, intimamente acatava seus conselhos, no entanto desabafou. "Essa separação tem sido dolorosa demais. Às vezes tenho medo de nunca mais tornar a vê-la. Eu sei muito bem o que está sentindo, mas pense bem. Se for à procura dela sem antes esclarecer os fatos que envolvem sua reclusão e sem ter resolvido totalmente seus problemas com a justiça, não permitirão que se vejam, e será ainda mais doloroso para ambas. Tenha paciência e fé, Emily. Deus nunca nos desampara. Por mais difíceis que sejam nossas provas, nossos desafios, Ele está sempre conosco, e há de guiá-la pelo melhor caminho se permitir que a conduza, se buscar sinceramente compreender sua vontade. Deus não quer que soframos, quer que encontremos o nosso caminho e que realizemos aquilo que viemos fazer na terra. Você diz isso com tanta convicção. Como sabe todas essas coisas? Leu muito, é isso?"
De fato, leio muito. Aprendi o suficiente para poder ler as revistas e livros espíritas que Miguel nos envia. Contudo, o que me traz maior convicção é a vivência, a prática de todos esses postulados. O que você está lendo não é apenas teoria, Emily. Verdades aí contidas tocaram minha alma, passei a compreender melhor minha existência, também cheia de percalços e de fiades. E hoje tenho muito claro para mim o sentido maior da compreensão e me tem levado a aceitar os fatos e procurar descobrir o significado de tudo o que me acontece. Minha vida se enriqueceu de tal modo que nada mais é banal e sem importância. Por exemplo, encontrar você. Sabia que eu nunca vou ao penhasco, Emily. E por que foi naquele dia? Estava em casa preparando os peixes que Jairo trouxera logo pela manhã, quando uma ideia surgiu em minha mente, como uma ordem: vá até o penhasco. A princípio não dei atenção, pois me parecia completamente fora de propósito interromper o serviço e subir ao penhasco. Tinha muito o que fazer, mas o pensamento, ao contrário de me abandonar, tomou-se a tal ponto insistente que já não podia trabalhar. Finalmente compreendi que estava recebendo um pedido de alguém. Deixei tudo e subi. Assim que a avistei, corri com medo de que não pudesse resistir. Estava abatida demais e o resto você já sabe. Emily não dizia nada e ela continuou. Percebe porque tenho tanta convicção. Não é imaginação, Emily. Você é prova disso. Mas poderia ser coincidência? Você acha mesmo? Provavelmente não estaria aqui agora se eu não tivesse recebido orientação para subir a encosta e obedecido. É muito verdadeiro e sério para ser apenas coincidência. E que acha que pediu para me ajudar? Não sei, são muitas as possibilidades. O que sei é que tinha de obedecer e ajudar, e foi o que eu fiz. Lucrécia calou-se subitamente. Enquanto Emily a observava, baixou a cabeça como se dormisse. Segundos depois, tornou a erguê-la com expressão grave e formal, dizendo: não despreze a oportunidade, Emily. Muitos esforços foram despendidos para que você chegasse até aqui. Muitos amigos espirituais trabalham ao seu favor, para ajudá-la a cumprir aquilo que se propôs antes de voltar ao planeta. Muitos aguardam para unir-se a você na tarefa que tem de realizar. Eles dependem de você. Deixe de lamentar o que passou. Olhe para a frente e à sua volta. Veja quanto bem e amor a cercam e ponha-se em ação, minha filha. Procure a felicidade longe de sua missão. É perder a sua vida em busca de ilusão. As circunstâncias se desdobram conforme planejado, e tudo se esclarecerá ao seu tempo. Agora mãos à obra que precisa ser iniciada. Emily ouvia atentamente, quase sem respirar, sentindo forte emoção. Lucrécia baixou a cabeça de novo e, quando a levantou, disse: tentei ajudar e achei você. Emily olhava surpresa para a amiga. Percebia que ela não tinha noção do que acabara de acontecer e interrompeu-a. Não se lembra das coisas que acabou de me dizer? Claro que me lembro. Estamos falando de como foi que encontrei você. Não? De repente você começou a falar sobre algo que tenho de fazer, que não captei direito. Lucrécia sorriu e disse: então recebemos uma visita inesperada, foi isso? Como assim? Alguém precisava transmitir-lhe alguma informação importante. Emily, a vida é assim. Há o mundo visível e o invisível, e ambos se entrelaçam e caminham em conjunto. O que precisamos é abrir nossa mente e, em especial, nosso coração, para começar a compreender o invisível, que muitas vezes só é percebido com o coração. Você entende? Acho que sim. Quer dizer um pouco. Não sei. Lucrécia fazia menção de acrescentar algo, quando Sarah apareceu dizendo: está na hora de irmos, vem conosco, Emily. A jovem olhou para Lucrécia hesitante. Então, recordando as palavras que há pouco escutara, disse: vou. Ótimo, convém nos apressarmos. Mesmo com medo e desconfiança, Emily acompanhou Lucrécia, Jairo e a família de Sarah à reunião. Desconfortável, prestou muita atenção a tudo o que diziam. Não podia negar a beleza, a pureza daquilo que estudavam. Ainda assim, ao se despedir de Lucrécia, disse: tenho muitas dúvidas. Não sei se aqui encontrarei o que procuro ou de que necessito. Tenha paciência, minha querida. Continue a ler o livro que começou.
Não desanime agora que está tão perto. Perto de quê? De compreender? Já caminhou até aqui, não desista. Não sei do que está falando, Lucrécia. Além do mais, tenho tantos problemas para resolver. Minha vida está destruída, nada me restou, sinto-me perdida e sem esperança. Nem sempre consigo me concentrar na leitura. Eu sei que o caminho não é o fácil, mas o resultado vale as agruras e os sofrimentos do percurso. E acima de tudo, Emily, que mais pode fazer neste momento? Muitos a procuram. Recebemos ainda ontem outra visita do delegado Pimentel, que nos trouxe intimação para prestar esclarecimentos na delegacia. Estamos sendo acusados. Acha que pelo seu marido Ricardo é esse o nome? Emily fitou amedrontada. E o que vai acontecer? Por ora não sabemos. Iremos depor na próxima semana e não temos ideia do que virá depois. Você não precisa se preocupar, pois está segura com Sara. Dificilmente a encontrarão e por nosso intermédio nada saberão. Portanto, aproveite o tempo e descubra a oportunidade que se esconde atrás de todos os problemas que está vivendo. Como, Lucrécia? Como pode achar alguma coisa boa em meio a tanta dor, tanto sofrimento injusto que apareceu em meu caminho? Lucrécia acariciou a face da jovem, dizendo: há tanta beleza à nossa volta, dentro de nós e naqueles que nos circundam. Procure ouvir e ver com outros olhos, Emily. Tente compreender, não com a mente, sim com o coração. Antes que Emily pudesse responder, Jory aproximou-se de ambas e pediu: precisamos ir, Lucrécia. Está muito tarde e não podemos demorar mais. Ela se despediu de Emily beijando-a na face. Depois, abraçando-se ao esposo, desapareceu na trilha que os levava de volta para casa. Emily retornou calada e pensativa. Nos dias que se seguiram, Emily esteve compenetrada, mais e mais envolvida com a leitura do livro que recebera de Sara. A cada página, novas informações a encantavam. O raciocínio límpido e claro, coerente e profundo, a fazia parar, fechar o livro e meditar no que lera. Por outro lado, ela se preocupava com Lucrécia e pediu notícias a Sara. Sabe se já foram interrogados? Não. Atendendo ao pedido de Lucrécia, temos nos mantido longe, para que não cheguem também até aqui. Por que ela está fazendo isso? Por que se coloca em perigo por minha causa? Ela nem sequer me conhece direito. Sara sorriu suavemente e então disse: Lucrécia tem bom coração e gosta muito de você, Emily. Eu sinto o carinho dela e não compreendo. Jesus nos ensinou a estender nossos braços e nossas mãos em socorro a todos aqueles que necessitam. A fraternidade e o amor ao próximo são a base de todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Seja como for, não consigo entender. Sei que ela quer me ajudar, mas está se arriscando, se expondo ao perigo por mim. Ela também está recebendo proteção e amparo, pode ter certeza. De quem? De Miguel, aquele amigo deles? Não só dele. Assim como Lucrécia e Jairo, todos nós temos amigos espirituais que estão à nossa volta, sempre nos auxiliando, ainda que não possamos vê-los. A fé é a porta que abrimos em nossos corações, que nos permite reconhecer sua presença e sua ação, quando não os enxergamos com os olhos do corpo. Se é como você diz, por que não impediram que o mundo desabasse sobre mim? Onde estavam eles? Onde estava Deus que não impediu que tanta injustiça fosse feita contra mim? Tem ideia do que passei naquele lugar para onde me mandaram? Além da dor de perder tudo, de ser afastada do que mais amo, de meu marido e minha filha, fui humilhada, chamada de assassina, e os maus tratos, os tratamentos que recebi não passaram de humilhação e agressão. Até fome eu passei. Onde eles estavam, Sara, que não me ajudaram? Emily, com a voz embargada e lágrimas a descerem pela face, não pôde prosseguir. Sara segurou sua mão e, igualmente emocionada, disse: sei que você sofreu muito e que não entende o motivo. O sofrimento faz parte de nosso mundo e acontece por todo lado. Embora sua dor seja intensa, não esqueça que há órfãos, crianças abandonadas, doentes que sofrem profunda solidão, pessoas pobres, sem nenhum recurso, sem ter o que comer. A dor campeia em nosso planeta, em todos os lugares, e você me pergunta onde está Deus. Ele está em toda parte, estendendo seu amor sobre todos nós, em todos os momentos. Mesmo na dor não estamos sós.
legiões de espíritos enviados por ele nos protegem e ajudam. Continua a não compreender por que tanta dor. Essa é uma das questões que os princípios espíritas vêm responder, Emily. Esse livro que você está lendo esclarece muitas dúvidas, mostrando a maneira lógica a razão do sofrimento da Terra, o porquê de nossas mazelas e dores, além de nos fazer entender outras tantas questões que trazem profunda angústia à alma humana, ao menos aqueles que sinceramente refletem sobre a realidade à sua volta. O que, afinal, essa doutrina de que você e Lucrécia tanto falam? Não é essa nova e perigosa religião, cheia de mistérios e práticas bizarras que dizem ser artimanha do demônio para nos enganar? Dizem que é perigosa porque esclarece, porque ilumina a razão e nos estimula a pensar, a questionar, libertando-nos de crendices e mentiras que aprisionam. No entanto, dizem que é do mal. Como o mal pode vir e incentivar os homens a crer em Deus e a acatar a lição de Jesus, fazendo aos outros aquilo que desejam para si mesmos? Como pode estimular os homens a praticar os ensinos cristãos em sua essência, tornando-se melhores? Como uma doutrina perniciosa pode trazer conforto, esperança e levar os homens a terem mais fé em Deus? Emily não desgrudava os olhos de Sarah, encantada pelo que dizia, e ainda assim insistiu. Ouvi que muitos estão ganhando dinheiro com esses conhecimentos, fazendo previsões, adivinhações, lendo a sorte e coisas desse tipo. São mentirosos? Muitos são. Outros, entretanto, são de fato médios, têm contato com os espíritos, sem compreender ainda a sublimidade da nova revelação. Não perceberam a consequência moral desses conhecimentos para a alma humana, e em vez de usarem o dom sagrado que receberam de Deus, com o objetivo de ajudar ao próximo, usam-no para seu próprio proveito. Alguns até ajudam, mas na maioria das vezes são comandados por espíritos menos esclarecidos a que servem, mesmo sem saber. Iludidos podem inclusive pensar que estão fazendo bem. Então é possível realmente o contato com espíritos? E você ainda tem dúvida? Não recebeu a mensagem de sua avó, mas não entendo direito. E como posso confiar totalmente? Você precisa estudar, Emily. Está no rumo certo. Continue lendo e abra seu coração. Busque a verdade sem outro propósito que não que iluminar sua alma. Muitos só se deixam levar pelos próprios interesses, e esse tem sido o maior obstáculo à evolução da humanidade. A jovem tinha perguntas que desejava fazer, mas não queria que aquele momento tão suave acabasse, e não ousou dizer nada. Apenas seguiu atenta às palavras de Sarah. Quando ela se calou, Emily permaneceu algum tempo em silêncio e enfim disse: "Vou continuar lendo. Poderia encontrar naquele livro tudo isso de que você falou? Tenho outros livros e também revistas em francês. Creio que isso não será problema para você, não é mesmo? Revistas. Recebemos todos os meses de Paris publicações que nos trazem informações sobre o que acontece com a pesquisa e o desenvolvimento dos postulados espíritas por todo o mundo. São experiências, mensagens e tudo que vem sendo descoberto pelos pesquisadores. Pesquisadores? Exatamente. São muitos os que se dedicam há anos à pesquisa metódica dos fatos que deram início a todos os conhecimentos que chegam agora até nós. E como tudo começou? Sarah se levantou, foi até o quarto e retornou com uma pilha de revistas, entregou-as a Emily e disse: "Está quase tudo aqui. Como e por que começaram as manifestações, estudos, reflexões, pesquisas? É melhor que conheça da fonte de onde jorra o conhecimento." Da fonte? Sim, do homem que vem trabalhando arduamente para que esses conhecimentos iluminados cheguem até nós. Ele e outros que o apoiam. Emily folheou as revistas e depois disse: "Vou ler, Sarah, obrigada." Os dias corriam e Emily passava longas horas mergulhada nos livros. Sempre que tinha alguma dúvida, procurava em Sarah os esclarecimentos. Ao reencontrar a jovem para a próxima reunião, Lucrécia percebeu que alguma coisa se modificara nela. Como não houvera tempo para conversarem antes, Emily disse à amiga: "Estava aflita por notícias. Como foi?" "Não foi. Vocês não compareceram?" "Comparecemos, como não? É que havia um tumulto na delegacia de Aaron por uma semana." Emily suspirou. "Então continuamos na expectativa."
Continuamos? Quer dizer que está preocupada? É claro, preocupo-me com você e Jairo. Jairo, que saíra junto, olhou-a surpreso. Lucrécia então falou. E você, como vai? Percebo que está diferente. Tenho conversado muito com Sara e tenho lido também. Continua lendo o livro que ela lhe emprestou. Sim, além de umas revistas muito interessantes. Acho que são de Allan Kardec, nome estranho, não? Esse não é o nome verdadeiro dele. É um pseudônimo que utiliza para esse trabalho magnífico que aceitou realizar. Tenho descoberto muitas coisas, Lucrécia. Pena que não temos tido oportunidade de conversar. Também gostaria de estar participando das suas descobertas. É maravilhoso quando identificamos aquilo que já estava dentro de nós, sem que o notássemos. Mas persistem muitas dúvidas quanto ao porquê de tudo o que me aconteceu. Pelo menos já posso desconfiar de qual tenha sido a causa dos problemas que me atormentaram por toda a vida. Começo a entender devagar, pouco a pouco. Por outro lado, à medida que algumas coisas se desvendam, novas questões aparecem. Lucrécia sorriu satisfeita com o que ouvia e, abraçando-a ternamente, disse: Tudo ao seu tempo, querida. A verdade pode ofuscar, por isso deixe que sua mente e seu coração se preparem para aprender cada vez mais. Dia virá, acredite-me, em que não restarão dúvidas, apenas vontade de saber mais. Emily retribuiu o abraço carinhoso da amiga e se despediram. Na volta para casa, Jairo comentou: Estou perplexo com a transformação de Emily. Devo confessar que não acreditava que isso fosse possível, mas tenho de admitir que ela está mudando. Está visivelmente mais animada, mais disposta, e seu repentino entusiasmo pelo movimento espírita é espantoso. Não para mim, Jairo. Eu sabia que esse era o caminho dela, e por isso a colocaram no nosso. Estou muito feliz por sei que cumprimos nossa parte, fazendo aquilo que deveríamos fazer. O casal prosseguiu trocando impressões sobre a maneira como o destino os unira àquela jovem desconhecida. Capítulo 24. Na mansão, Isabel descia as escadas da sala de jantar, onde Filomena, Ricardo, Cíntia e Felipe tomavam o café da manhã. Podia-se ouvir o farfafar ruidoso do vestido que ela usava. Dom Felipe apenas esperou a esposa ocupar seu lugar à mesa e perguntou: Aonde vai tão cedo, Isabel? Quero falar com Dom Antônio. Ouvi rumores de que ele pensa em viajar para Madrid bem no dia de nossa festa. É inaceitável. Vou até a cidade tentar convencê-lo. Não pode haver algo tão importante que o afaste de nossa tradicional festa. Tenho de conversar com ele. Quem sabe precisa de ajuda. Você deveria vir também. Talvez esteja necessitando de sua cooperação, Felipe. Hoje não posso. Tenho outros assuntos a tratar. Vai, me traga notícias. Diga ao bispo que, se precisar de mim, seja por que motivo for, estarei totalmente disponível e pronto para atendê-lo. Isabel sorriu satisfeita. Apressou-se a saborear o de jejum, ansiosa para resolver a questão que a preocupava. Quando se levantava para sair, Filomena avisou: Vou com você, mãe. Ótimo. Isabel despediu-se dos outros e logo saiu com a filha. A movimentação na cidade era frenética. Viajantes cruzavam apressados de um lado ao outro, ávido por novidades e diversões. Barcelona abrigava inúmeros núcleos filosóficos que despontavam, assim como sociedades científicas que se dedicavam a pesquisar questões variadas. Disputas intelectuais entretinham personalidades eminentes da sociedade espanhola, que procuravam atualizar-se frente à onda de conhecimentos e descobertas que se agigantava por todos os cantos. Filomena acelerava o passo junto da mãe, que cumprimentava uns e se desviava de outros. Finalmente se aproximaram da igreja, onde teriam um importante encontro. Filomena perguntou: Tem certeza de que ele ainda está aqui, mãe? Claro que tenho. A reunião em sua casa terminou e ele veio para a igreja. Informei de nossa visita e sei que nos aguarda. Ele sempre tão ocupado. Às voltas com tantos problemas terá tempo para nós. Estou aqui a pedido de seu pai e sei que Dom Antônio nos receberá. Ao chegarem, viram que a porta estava entreaberta. Entraram devagar e imediatamente avistaram o bispo, conversando com dois sacerdotes sob a cúpula iluminada pelos raios do sol, enriquecida por lindos afrescos que contavam a história de Cristo.
a caminho do monte da crucificação e de sua ressurreição gloriosa. Assim que viu as senhoras, Dom Antônio buscou terminar a conversa que entretinha e as saudou. Isabel, curvando-se, beijou-lhe a mão com reverência. Sua bênção, Dom Antônio. Deus abençoe. Filomena igualmente pediu a bênção do eclesiástico. Após os cumprimentos e rápidas informações, Dom Antônio perguntou: o que as traz aqui? O que tem tanta urgência? Não se trata de algo muito urgente, mas como Vossa Eminência se ausenta com frequência e deverá estar viajando em breve, Felipe acreditou ser imprescindível conversarmos. Como o bispo avistasse algumas pessoas que acabavam de entrar na igreja, levantou-se e convidou: acompanhem-me, senhoras. Vamos até lá dentro, onde certamente teremos maior privacidade. Logo estavam instalados em sala ampla e agradável, com imensa biblioteca, que ocupava uma parede inteira do chão até o teto. Pronto, podemos prosseguir. Eminência, estamos bastante apreensivos com a festa deste ano. Por que algum problema? Tememos que várias autoridades da igreja não compareçam e isso seria muito ruim. Sabemos que esse novo movimento que se alastra nos inquieta a todos. O bispo meditou por segundos, depois assegurou: fique tranquila. Estamos tomando as providências cabíveis e pode ter certeza de que a festa começará com grande celebração à nossa fé. Concordo com Dom Felipe. Quanto mais prestigiada ela for, mais manteremos nossa coesão e nossos adversários haverão de temer essa força intacta. Conte com o apoio da Igreja, senhora. Diga a Dom Felipe que conserve a calma. Não obstante as diversas ações que muitos padres têm promovido, tentando estancar em suas paróquias os focos de interesse por esses postulados, medidas mais severas serão adotadas. Isabel ouviu o bispo ansiosa e perguntou: o que pretendem fazer? É bom que Dom Felipe saiba, para que se prepare, pois precisaremos muito da intervenção dele. Diga-lhe que teremos de conversar antes de minha viagem. Estão vindo de Paris livros que pregam esse movimento. É grande o número de exemplares e não podemos admitir que chegue às mãos dos leitores. Isabel e Filomena continuavam atentas e a primeira garantiu: faremos tudo o que for necessário para ajudar a igreja a conter tal heresia. Sei que posso contar com o apoio de uma família tão respeitável. Felipe precisa intervir junto à alfândega para que esses livros sejam imediatamente encaminhados a nós. Muito embora o governo já tenha oficialmente aprovado sua liberação, essas leis modernas e progressistas estão atrapalhando a igreja. O bispo se levantou andando de um lado para o outro na sala, visivelmente contrariado, e continuou com irritação. Bons tempos aqueles em que tínhamos mais autoridade. Por isso valorizo tanto o apoio que recebemos de sua família. E sempre poderá contar conosco, Eminência. Estou certo disso. A alfândega autorizou a entrada dos livros, mas queremos que Dom Felipe interfira, para que tão logo ele chegue os tenhamos aqui conosco. E o que farão então? Na manhã do dia da festa os queimaremos, todos de uma só vez, no local onde são executados os piores criminosos de Barcelona. Será uma fogueira para os hereges. O povo compreenderá de imediato. Todos sabem muito bem o significado de um auto de fé. Ficarão convencidos de uma vez por todas de que essa doutrina é veementemente condenada pela Santa Igreja. Com essa ação resolvemos vários problemas. Destruímos o principal veículo de divulgação desse movimento e fazemos nossos fiéis compreenderem com clareza o que a Igreja pensa dele, além de mostrar-lhes o que espera aqueles que a ele se associarem. Estou certo de que, ao menos na Espanha, conseguiremos estancar a expansão desses postulados perniciosos. Que ideia excelente! Isabel sorriu satisfeita. Já se levantava quando, dando a impressão de lembrar algo de repente, sentou-se outra vez e disse: só mais um assunto, Eminência. O bispo, que começara a erguer-se, voltou a se acomodar na cadeira e aguardou. Estou interessada em enviar um membro de minha família para servir a igreja. O bispo sorriu satisfeito. Será bem-vindo, aliás, o último foi Fernando, não? Quem será dessa vez? E olhou para Filomena, que sem jeito disse: mamãe não acha melhor conversarmos com... Minha neta precisa muito da igreja.
Vossa Eminência sabe. A mãe enlouqueceu e ainda está foragida. Deus sabe se ainda está viva. Só preciso conversar com Ricardo, visto que ele não quis dedicar-se à igreja, como era nosso desejo, talvez resista um pouco. Mas gostaria de contar desde já com seu apoio no sentido de convencer Felipe. Se ele concordar, tudo ficará mais fácil. Apesar de continuar a sorrir, o bispo mostrou-se um pouco entediado e disse: como sempre, senhora Isabel, novos e abnegados servidores são bem-vindos. Entretanto, temos de assegurar-nos de que essa jovem não haverá de representar problemas. Lembro-me bem da festa do ano passado e do transtorno que a mãe nos causou. Certifique-se de que a menina quer mesmo seguir esse caminho e terá meu apoio. Isabel ia argumentar, porém refletiu rapidamente e disse: claro, tem toda a razão. Não queremos problemas e sem soluções. Creia que me empenharei para que tudo se resolva. Diga a Dom Felipe que necessito vê-lo o mais breve possível. Informarei nossa conversa assim que retornar. Encerrando o encontro, o bispo se pôs em pé e se despediu das duas. Ao alcançarem a rua, Filomena, que se mantivera em silêncio, reclamou: mãe, como pode levar algo tão sério direto ao bispo? E se papai não aceitar? E não esqueça que Ricardo é totalmente contra. Ora, Filomena, quanto mais ele for contra, mais terei de me esmerar nas providências a tomar. Não podemos deixar Cíntia aos cuidados exclusivos de Ricardo e muito menos solta fazendo o que quiser. Precisamos conduzir-lhe os passos, o destino, para que ela fique bem, assim como todos nós. Ricardo se casará novamente, sem dúvida, e é meu dever assegurar que desta vez dê tudo certo. Ele está envolvido com alguém, não estou sabendo de nada. Ainda não, mas é só questão de tempo. E eu tenho algumas estratégias para que esse tempo seja o menor possível. É verdade. Além do mais, ela é tão parecida com a mãe. Isabel parou perto da carruagem que as esperava e, olhando firme para a filha, disse: entende por que temos de tomar providências? Aquela mulher nunca mais porá os pés em nossa casa, e, no entanto, deixou a filha que em tudo a lembra. Precisamos agir depressa, para garantir que não haverá mais problemas. Entraram ambas no carro e seguiram para a mansão, nas cercanias de Barcelona. Ao subirem a escadaria da entrada, encontraram Fernando, que acabara de deixar Cíntia em casa. Vendo-o apressado, Filomena segurou pelo braço. Calma, Fernanda, onde vai com tanta pressa? Tenho muito trabalho e também preciso escrever algumas cartas para reforçar o convite da festa. Não se preocupe com a festa. Acabamos de falar com Dom Antônio e a igreja vai tomar medidas definitivas que nos tranquilizarão a todos. Quanto à presença maciça do clero, acho que tudo está equacionado. Com relação aos demais, papai já se encarregou pessoalmente. Portanto, priminho, tudo caminha bem. Isabel então perguntou: e nossa jovem aprendiz, como se tem saído? Tem muito jeito com as crianças. Surpreendo-me a cada dia. Ela é um doce e sabe fazer a coisa certa. É muito atenciosa e as crianças não só adoram como a obedecem. Fico muito satisfeita que eu esteja ajudando. Está mesmo. Nunca pensei que ela fosse contribuir tanto. A princípio queria apenas distraí-la, porque sempre a via triste pelos cantos. Não imaginava que pudesse me auxiliar como está fazendo. É pena que Ricardo continue resistindo a essas visitas da menina. Fernando sorriu e disse entusiasmado: felizmente acabei de resolver isso com ele. É mesmo e como? Perguntou a prima interessada, depois de trocar olhares com a mãe, que deixava transparecer sua insatisfação. Tivemos uma longa conversa e convenci de que essas visitas semanais de Cíntia só lhe fazem bem. Não acha, tia Isabel? Não tem notado? Como não? Venho repetindo isso a Ricardo. Ele já acorda mais animada, mais feliz. É isso. Percebi que está mais entusiasmada. Conversamos muito e ele acabou por ceder. E mais, consegui que ela me acompanhe toda quarta-feira e a cada quinzena, também na sexta, não é ótimo? Estou surpresa com seu poder de persuasão, Fernando. Quando quer de verdade, consegue tudo o que pretende, comentou Filomena. Fernando, em tom de secreta cumplicidade, disse: acredito que mal de família, não é, tia Isabel? Antes que ela pudesse responder, o rapaz beijou-a, despediu-se igualmente de Filomena e desceu as escadas, sumindo no caminho que ligava a casa à paróquia em que servia. Fernando seguiu pensativo. Meditava nas últimas palavras que dissera a tia.
porque aquilo o incomodava. Sabia que esta estava certa, que Emily representava ameaça para aquela comunidade e poderia ter colocado em risco a credibilidade da família. De qualquer modo, sentia-se incomodado. Se assim não fosse, porque de quando em quando aquele desconforto aparecia e o enchia de pesar. Procurou dissipar tais pensamentos e focar a atenção nas atividades que devia realizar ainda naquela noite. Capítulo 25. Assim que terminou o jantar, Ricardo refugiou-se em seu quarto. Havia acabado de vender a propriedade da qual fizera seu lar, junto com Emily e Cynthia, localizada perto da mansão dos pais. Embora a princípio resistisse à ideia, Ricardo fora convencido pela mãe de que a casa trazia recordações inúteis e dolorosas. Sem saber ao certo o que pensar, ele afinal cedera. Quando abria a porta do quarto, deteve-se e olhou para o aposento de hóspedes, onde estavam as caixas com que haviam trazido da casa vendida. Ricardo, sem conseguir desfazer-se de tudo, pedira que embalassem o que restara, para selecionar com calma e avaliar o que desejaria conservar. Foi até lá, fechou a porta e devagar, quase receoso, abriu a primeira caixa. Retirou algumas roupas de Emily, que ainda tinham seu perfume, e levou-as até o rosto, tocando-as com suavidade. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ele respirou fundo, procurando controlar-se, mas não pôde impedir que as lembranças se precipitassem uma após outra em sua mente. Recordou o primeiro encontro em Paris. Emily possuía uma energia e uma espontaneidade que o tinha envolvido de imediato. Além do mais, era muito bela. Lembrou-se de como ficara inebriado pelo perfume que usava, o mesmo que sentia agora em suas roupas. Aquele primeiro contato foi inesquecível para ele. E embora voltasse logo depois para a Espanha, não pudera mais tirá-la da cabeça. Seus olhos cor-de-mel o haviam acompanhado e ele tivera de retornar para vê-la. Agora pesadas lágrimas lhe desciam pela face. Recolocou as roupas na caixa e então abriu outra. Tirou de dentro uma fotografia do casamento deles. Emily estava linda e radiante, como se aquele fosse o dia mais feliz de sua vida. Olhou o próprio rosto na fotografia e relembrou a imensa felicidade que igualmente sentia. Tal contentamento somente se repetira ao nascer Cynthia, alguns anos mais tarde. Deixou a fotografia de lado e abriu outra caixa. Eram cartas dele para Emily do período de namoro. Pôs-se a lê-las e a rememorar a desmedida paixão que os unira. Em uma delas, contava à namorada que estava enfrentando algumas dificuldades para convencer a família a aceitar o casamento, assegurando que iria solucionar os problemas. Após ler várias páginas, já envelhecidas pelo tempo, Ricardo ergueu os olhos e suspirou fundo. Como havia sido feliz! Vieram-lhe à mente os primeiros anos do casamento, as viagens, o entusiasmo de Emily ao conhecer os Estados Unidos. Depois o instante em que ela lhe contara que estava grávida, quando a erguera no ar, girando-a com alegria esfuziante. A gravidez, com tanto agitada, fora para os dois uma fase de aventura e sonhos. No dia do nascimento de Cynthia, ele sentira como se tivesse conquistado tudo aquilo que queria e de que precisava na vida. As recordações dos bons momentos o fazia voltar ao passado, como se vivesse outra vez. Envolvido pela emoção, abriu todas as caixas, uma após outra, e em cada uma encontrava pedaços de sua história, de sua vida, de sua felicidade, de seus projetos, que agora estavam perdidos por completo. Por fim, olhou aquelas caixas abertas e remexidas, como os seus sonhos e planos, e chorou amargurado pela perda de tudo o que depositara suas esperanças. Lembrava-se de Emily, feliz ao seu lado, mas também das crises que se tornavam cada vez mais frequentes depois do nascimento da filha. No começo ele escondera da família, porém as crises se repetiam tanto que não pudera mais ocultar o que se passava. Veio-lhe à memória a reação da mãe quando pela primeira vez vira Emily com aquele comportamento estranho, gargalhando pelos corredores da mansão, e depois desfalecendo-se
entregue a torpor e sonolência incontroláveis. Ricardo fechou os olhos e pôde sentir novamente o chão sumir-lhe dos pés, como em seguida aquela crise. As lembranças estavam tão vivas que era como se ainda ouvisse a voz da mãe. Há quanto tempo isso acontece, Ricardo? Não sei. Vamos, conte-nos há quanto tempo. Desde que Cíntia nasceu, só umas poucas vezes. Agora é que está ocorrendo com maior frequência. Temos de fazer alguma coisa. Não podemos deixar que isso continue. Mãe Emily é minha esposa e eu a amo. Tenhamos paciência, por favor. Vou encontrar uma forma de ajudá-la. Deve haver um meio de ela melhorar. Sua esposa é doente, Ricardo. Deveria interná-la já em um hospício e... Nem pense nisso, mãe. Nunca mais repita isso, entendeu bem? Amo minha esposa e vou auxiliá-la, custe o que custar. Você envergonha nossa família, Ricardo. Sabe que nenhum de nós jamais teve qualquer problema mental ou desse tipo. Contamos toda a consideração e o respeito da igreja e temos sido ao longo das gerações exemplo para toda a comunidade. E agora vem você e coloca no seio de nossa família uma mulher mentalmente desequilibrada. Emily não é doente. Ela está cansada, só isso. Talvez tenha sido a maternidade. É uma situação nova e pode ter influenciado, não sei. O que sei é que ela é esposa amorosa e mãe dedicada. Depois dessa conversa, Ricardo contratara Dr. Francisco, convencendo Emily a tratar-se com um médico de confiança da família, que tinha experiência com pessoas que apresentavam desequilíbrios mentais. Francisco era adepto das correntes científicas que vicejavam na Europa e traziam nova luz sobre esse gênero de doenças, embora Dona Isabel insistisse para que ela fosse imediatamente recolhida a um convento. Ricardo relutava, queria que antes a esposa recebesse cuidados médicos. Apesar do tratamento, os problemas haviam persistido. Na festa anual, Emily tivera uma crise grave e mais demorada, agredindo Cíntia diante de convidados ilustres, como alguns membros do clero. Assustara a todos, inclusive a ele próprio. Parecia-lhe estar diante de outra pessoa e ficava apavorado, abalado e receoso, e admitindo que mesmo assistida ela não melhorava, Ricardo começara a considerar a hipótese de enviá-la ao mosteiro para tratamento em reclusão. Pouco tempo depois, sobreviera a tragédia. Ela tentara envenená-lo e também a filha em sua própria casa. Fora insuportável. A evidência do perigo que a esposa representava o impedira de fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, após interná-la, Isabel a acusara legalmente por tentativa de homicídio. Ricardo resistira, mas fortemente influenciado pela mãe, acabara cedendo mais uma vez. Logo a notícia se espalhara, e no dia seguinte, a internação, os principais jornais da Espanha divulgavam o fato. Abalado pelas recordações, Ricardo recolocou tudo num lugar, fechou as caixas e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. Foi até o quarto da filha e entrou, aproximando-se da cama em silêncio. Observou-a dormir com serenidade, ajeitou as cobertas e beijou-a na testa. Cíntia era o único consolo que lhe restara. Ele estava confuso com o que acontecera, sem saber que rumo dar à própria vida. Só Cíntia lhe trazia alegria e esperança. Voltou para o seu quarto sentindo-se amargurado e traído pela vida. Por que se apaixonara por uma mulher que lhe trouxera tantos problemas? A mãe o acusava de envolver a família em escândalo e já não admitia que se pronunciasse o nome de Emily naquela casa. Por vezes ele admitia o traje que expusera a família e se arrependia de ter desprezado. Muito tarde, e ainda invadido pela emoção causada por aquelas lembranças, Ricardo adormeceu. Capítulo 26. Dias se sucediam. Emily continuava estudando e gradualmente assimilava as lições da nova doutrina. Comparecia às reuniões do grupo espírita e, ao participar delas, presenciava fenômenos que aos poucos lhe esclareciam na prática aquilo que estudava. À medida que se aprofundava nos conhecimentos, achava conforto, força e esperança para ir ao encontro do futuro. Sentia energias antes desconhecidas lhe inundarem a alma. Novo alento crescia em seu coração e suplantava seus medos e inseguranças.
Era a fé que se desenvolvia pouco a pouco. A aversão que aquela doutrina lhe causava foi substituída pelo interesse em conhecê-la, e em algumas semanas Emily tinha completado a leitura do livro que Sarah lhe emprestara. Naquela tarde, conversavam animadamente quando o amigo chegou ofegante. Sarah, solícita, convidou-o a entrar e lhe deu água, mas calmo o rapaz começou a falar. Eles foram presos. Estão lá na província e não vão sair, até sabe-se lá quando. Emily empalideceu, adivinhando que se tratava de Lucrécia e Jairo. Sarah pediu: calma, fale devagar e explique melhor. Jairo e Lucrécia estão na prisão. Foram depor e não sei ao certo o que houve. Recebi um recado de Jairo pedindo que orássemos por eles, informando que vão ficar presos. O que vamos fazer? Emily olhou para Sarah aflita. Depois se levantou e resoluta disse: vou até lá. Tenho de me apresentar. Tenho de fazer alguma coisa para que eles sejam soltos. Sarah segurou-a pelo braço e ponderou: calma, Emily. Sei que deseja ajudar e nós também, mas temos de ser inteligentes. Precisamos primeiro compreender melhor a situação, saber do que estão sendo acusados. Do contrário, de que adiantará você se expor? Vamos investigar melhor antes de tomarmos qualquer decisão. E como conseguiremos mais informações? Temos alguns amigos em Bilbao. Vamos buscar ajuda. Além do mais, temos Miguel, apelaremos para ele. Miguel é aquele amigo de Jairo e Lucrécia que vive em Barcelona? Ele mesmo. Já que vive em Barcelona, não é mais difícil. Ele vive em Barcelona, mas tem negócios em Bilbao e periodicamente passa algum tempo na província, tem uma casa lá. Vamos procurá-lo. Emily permaneceu pensativa algum tempo. Depois se desesperou por não saber o que fazer e em prantos dizia: está vendo? Está tudo desabando outra vez. Bastou que ele estivesse em contato comigo para ficarem em perigo. Não devia ter me acolhido. Agora estão sofrendo por minha causa. Sarah segurou as mãos de Emily e disse com firmeza: Emily, seu pranto, conquanto denote carinho e cuidado para com eles, não vai ajudá-los. Precisamos pedir proteção a Deus e aos nossos orientadores espirituais. É natural que nossas almas sofram pelos amigos a quem tanto queremos bem. Contudo, se desejamos auxiliá-los, precisamos ser fortes e agir com inteligência, coragem e bom senso. E o primeiro passo é você não se acusar. Isso será inútil. Talvez devesse me entregar logo, Sarah. Quem sabe isso resolveria. Lucrécia fez tudo para você se fortalecer e encontrar o caminho adequado para a sua vida. Ela se arriscou para que você pudesse ser livre outra vez. Como pode pensar em se entregar? Se fizer isso agora, tudo que ela enfrentou terá sido em vão. Irão prendê-la novamente e tudo voltará a ser como antes. As suas crises, que têm diminuído, poderão retomar e você, ainda dando os primeiros passos nesse novo entendimento, não terá forças para lutar. Não acredito que seja a solução. Temos de ajudá-los, mas não por esse meio. E depois, mesmo que você se entregue, quem garante que isso fará com que os libertem? Vamos primeiro descobrir o que se passa, entrar em contato com Miguel. E assim, com maior segurança em nossas atitudes, tenho certeza de que encontraremos a melhor saída. Porque isso foi acontecer. Eles nunca fazem mal a ninguém, estão sempre ajudando, porque Deus permite que isso aconteça a pessoas tão boas. Sarah limpou dos olhos as lágrimas que se formavam, dizendo: por ora não sabemos. Sem dúvida existe uma razão, pois nada acontece sem o objetivo útil, Emily. Por isso precisamos confiar na providência divina, que sempre está por trás de todas as situações. Não compreendo, Sarah. Não consigo aceitar. Emily levantou-se, soltando bruscamente suas mãos das de Sarah, e correu para a praia, como se lá pudesse encontrar conforto. Na corrida desenfreada, tentava acalmar sua alma, aplacar sua angústia. As lembranças de Lucrécia lhe vinham à mente, seu sorriso, suas palavras de auxílio, suas mãos a cuidar dela, alimentá-la e acariciar seu rosto. Aquelas recordações torturavam seu coração. Depois de correr por mais de 20 minutos, sentou-se exausta na areia e, abraçando os joelhos, chorou ouvindo o murmúrio do mar. Chorava baixinho quando experimentou de súbito uma sensação suave a envolvê-la
e sentiu que alguém a observava. Ergueu o rosto devagar e então viu a figura familiar e querida que se aproximava, banhada em luz. Emily se assustou, mas antes que se levantasse como era sua intenção, a doce senhora lhe disse com brandura: "Não tenha medo, querida. Estou aqui apenas para ajudar. Vovó Heloísa é você mesma, será que não é? O demônio? Sim. Como pode desconfiar tanto de seus próprios sentimentos? Não me reconhece? É que ainda não me convenci completamente de que isso é possível. Emily, há dentro de você um grande presente de Deus, que é a sua sensibilidade, esse dom capaz de colocá-la em contato com os seres invisíveis. Mas por que, vovó? Não quero isso que você chama de dom. Só me trouxe dor sofrimento até hoje. Meus pais sempre me acharam estranha e nunca me aceitaram. Meus amigos se afastaram de mim. Perdi Ricardo e quase agredi minha filhinha. Isso que trago comigo não é bom, não me faz bem. Minha querida, é que a luz brilha ao lado das trevas que ainda estão também dentro de você. Que trevas? Do que está falando? Emily, os dois mundos, visível e invisível, material e espiritual, se entrelaçam o tempo todo, tocam-se a todo momento. Os dois planos da existência estão interligados, influenciando constantemente um ao outro. É tudo parte do grande universo criado e regido por Deus, nosso Pai. Chegou o momento de se desvendar aos olhos dos homens que vivem na terra esse mundo invisível, com os seres que o povoam. Embora não enxergue esse outro plano da vida, os homens lhe sentem os efeitos, e por ignorarem o que os provoca, atribuem-lhe causas sobrenaturais inexplicáveis. Por isso muitas vezes se desesperam. É chegado o tempo da compreensão maior da vida. É hora de entender os sofrimentos e perceber que os homens podem vencê-los, transformando seu futuro. Venha comigo, Emily, dê-me sua mão. A jovem olhava para a entidade espiritual que mantinha os braços estendidos e hesitava em aceitar o convite. Bondosamente ela insistiu: "Dê-me sua mão. A hora da compreensão chegou também para você. Venha comigo." "Como assim? Onde vamos?" "Vamos empreender pequena viagem por seu passado, para que você saiba a origem do que se passa em seu presente. É hora de trabalho e renovação. É hora de romper com as amarras do passado e voltar seus olhos para o futuro que a espera. É hora de assumir seu compromisso e seguir em frente." "Que compromisso? Não entendo." "Todos os que vivem neste planeta têm uma missão, um compromisso a cumprir. Ninguém vem para a Terra sem o objetivo útil necessário para si e para os outros, que muitas vezes são muitos." "Não compreendo." "Venha comigo, dê-me sua mão." Ainda vacilante, Emily não tinha coragem de tocar aquela figura que estendia os braços em sua direção. Heloísa aproximou-se ainda mais e disse: "Estou aqui para ajudá-la, como sempre estive ao seu lado. A decisão é sua. Se não quiser me acompanhar, não vou obrigar. O momento chegou. Você está preparada, mas precisa decidir." Emily continuava olhando para Heloísa sem saber se atendia. Ela se calou e aguardou de olhos fechados em silenciosa prece. Passados alguns minutos disse: "Pois bem, se não quer me acompanhar, nada mais posso fazer." E aos poucos começou a se afastar da neta, que então gritou: "Não, por favor, não vá embora. Estou cansada de sofrer. Minha vida está destruída e agora estou destruindo a de outras pessoas queridas que estão à minha volta. Não aguento mais. Será que você poderá mesmo me ajudar?" "Você pode se ajudar, Emily, e eu estarei ao seu lado dando forças e a orientação de que necessita. Venha, dê-me sua mão." Dessa vez ela estendeu a mão na direção daquela mão luminosa, e quando a tocou sentiu enorme alegria inundar-lhe a alma. Auxiliada por Heloísa, e o corpo espiritual de Emily, já parcialmente desprendido, soltou-se por completo, e ela pôde ver seu corpo físico deitado na areia em sono profundo. Vendo-se assim tão nitidamente, assustou-se. A avó acalmou. "Está tudo bem. Seu corpo está dormindo tranquilo e seguro. Não se preocupe." Emily olhou com atenção e percebeu que um círculo de luz envolvia seu corpo. "Como pode ser isso?" "Lembre-se do que tem estudado sobre o corpo material e o espiritual." Emily esforçou-se um pouco, então se lembrou do que havia lido acerca da natureza dos corpos material e espiritual. Como sempre,
o desprendimento durante o sono. Tudo lhe veio à mente com clareza. Então é verdade. É tudo verdade ou estou sonhando? Não será mais um de meus delírios? Você não delira, Emily, e se entra em contato frequente com o mundo espiritual, do mesmo jeito que acontece agora. Só que sempre fiz e disse coisas ruins, descontroladas ou sem sentido, porque nunca tive antes esta sensação tranquila e serena. É que agora você tem estado em contato com energias mais equilibradas, como as de Lucrécia e de Sara. Essa convivência e os estudos que tem feito estão trazendo luz à sua mente, elevando seus pensamentos e sentimentos. Está em contato com mais amor, mais harmonia, e foi por isso que nos possibilitou a aproximação, permitindo que eu me fizesse perceptível a você. Quer dizer que antes andava em más companhias, mais ou menos, e porque sempre tentei agir corretamente, nunca prejudiquei ninguém. É verdade que vem procurando ter uma vida reta, ainda assim, conserva hábitos de pensar e sentir que a mantém ligada ao passado, Emily, e a essas companhias. Que passado? Outras vidas, encarnações, em que sua conduta não foi muito equilibrada, em que inimizades foram geradas. Como não vejo essas pessoas, ainda bem, querida, no entanto, sente sua presença, mesmo sem saber, ideias e sentimentos de destruição, imagens menos felizes, não assaltam muitas vezes em um único dia? Sim, inúmeras vezes. Tento afastar os pensamentos ruins que insistem em retornar. Foram eles que a levaram até o penhasco, na intenção de tirar-lhe a vida. Eles queriam que eu morresse. Queriam e quase conseguiram, Emily. Então somos marionetes, fantoches na mão de criaturas que nem sequer vemos. Isso não é justo. Não somos marionetes de maneira alguma. Se estivermos ligados a essas companhias, alguma razão existirá para essa ligação. Não obstante nossa vontade, invariavelmente prevalece. Ninguém nos obriga a nada. Diante da aflição nos olhos da jovem, Heloísa disse: não fique angustiada, tenha paciência. A compreensão vem aos poucos, dia a dia. Pronto, aqui estamos. Emily constatou que estavam diante da mansão em que vivia a família de Ricardo. Olhou em seguida para a avó atônita. Ela disse: entremos. Muito do seu passado está dentro desta casa. Venha comigo. Não entendo. Venha comigo e compreenderá. Sem dizer mais nada, Emily acompanhou Heloísa portas adentro. Capítulo 27. Apreensiva, Emily seguiu Heloísa pelo interior da mansão. Aos olhos da moça, a residência parecia mais bonita, com cores muito vibrantes. Entretanto, ela percebia certas deformações nas paredes, como se fossem maleáveis. Emocionou-se ao passar pelo hall de entrada e principalmente ao deparar com o cabideiro na parede e as peças de roupa do marido e da filha nele penduradas. A avó advertiu: não se deixe envolver pela emoção, querida, acalme seu coração. Venha, segure minha mão e confie em mim. Emily, sem compreender bem o aviso, respirou fundo, procurando dissipar o nó que se formara em seu peito, e de mão dada a Heloísa continuou a caminhar. Ainda olhava para o cabideiro quando percebeu que ele se transformava lentamente, e o que via agora já era um outro, de onde pendiam diversos hábitos de freiras. A moça fixou o olhar, supondo estar confundida no que via, mas a avó disse: o que vai ver aqui é seu passado, Emily. Apresento-se aos seus olhos. O pretérito está escondido em nosso presente. Todos trazemos nele a energia e as vibrações que se ocultam sob nossa própria indumentária carnal. Não se assuste, pois. Os moradores desta mansão guardam, debaixo da aparência atual, os traços e as energias de antigas experiências vividas, Emily e Heloísa prosseguiram. Subiram a escada devagar, e à medida que o faziam os degraus se tornavam outros, não mais de mármore branco e sim de madeira. Ao final da escada entraram em um quarto e Emily surpreendeu-se ao ver uma mulher ajoelhada em atitude de oração. Aproximou-se mais e percebeu que aquela mulher vestindo hábito religioso era ela mesma. Fitou Heloísa e perguntou: como? Sou eu e não sou eu? Sim, é você, observe. A mulher, de olhar determinado, ergueu-se em passos firmes, dirigiu-se até a ampla sala. Parecia preocupada com alguma coisa.
Emily acompanhava em silêncio, tentando compreender. Ouviu quando a mulher disse: "Façam entrar a acusada. Quero falar-lhes antes que vá a julgamento." "Sim, senhora." Em alguns segundos surgiu na sala uma jovem senhora assustada, abraçada a 3 crianças. Ao se ver diante da madre, pediu em prantos: "Por favor, liberte meus filhos. Eles são crianças, apenas crianças. Liberte-os por misericórdia." "Cala-te. Sabes que toda heresia deve ser punida, não sabes? Mas o que têm eles com isso? São teus filhos, teus herdeiros. Se te preocupas tanto com eles, deverias ter pensado melhor antes de entregar-te a práticas demoníacas." "Madre, nada fiz. Não cometi crime algum." "Como não? Fui informada de que foste vista falando com o vento. E quando interrogada, alegaste conversar com teu pai morto há anos." "É que eu via, senhora, era ele. Tem me ajudado nos momentos mais difíceis. Acatando os conselhos que me dá, tenho podido alimentar meus filhos. Que mal há nisso? Nada fiz. Nem sequer contei a quem quer que fosse. Só meus filhos o sabem." "Crianças são como a voz do vento. Levam os rumores a todo lado. Com quem então insistes em dizer que tens conversado com teu pai?" A mulher hesitou, intimidada pela figura austera à sua frente. Outras feiras, sentadas de ambos os lados, assistiram à inquirição que se desenrolava. Por fim disse: "Bem, achei que fosse ele. Sabes que não pode falar com os mortos, não sabes? Eles não nos aparecem. Deus não permite. Isso que viste é o demônio na forma de teu pai. Tens consciência disso?" Com os olhos assustados, a mulher hesitava em concordar. "Mas como pode ser? Como pode ter me ajudado tanto?" "És cortesã?" "Não, de modo algum. Meu marido é inconstante. Vem e vai embora quando bem entende. Só tenho a presença amorosa de meu pai ao me orientar." "Insistes então?" "Não, quer dizer, acho que posso ter me enganado, não?" "O que seria, madre? Porque tive essas visões, não sei, estou confusa." A mulher que comandava o interrogatório virou-se para a imagem de Cristo crucificado, colocada no centro da sala, e permaneceu algum tempo a observá-la. Depois se virou e disse: "És herege, negas Cristo e te afinas com o diabo." "Não, madre, não é verdade. Jesus é minha luz, amo-o profundamente. Porém não titubeias em entregar-te a práticas ímpias." "Jamais me entreguei a tais práticas. Apenas vi. Não confundi-me. Por certo, madre, tenho estado exausta. A luta tem sido árdua demais. Meus filhos precisam de mim e ainda cuido de minha mãe que está enferma. Cansada demais, certamente devo estar tendo alucinações." A madre sorriu dizendo: "Conheço esse olhar. Já vi muitos que vêm até aqui exatamente como tu e alegam inocência por medo das consequências. Depois que estão libertos, retornam às antigas práticas." Sentou-se à mesa e, pegando a pena, escreveu sua recomendação. Ao terminar, comunicou em voz alta: "Responderás ao Santo Ofício." "Não, por misericórdia, não. Nada fiz, pelo amor de Deus, não." "Enquanto aguardas, ficarás na masmorra. Minha recomendação será que lá permaneças junto de teus filhos, todos eles, até que revejas verdadeiramente as tuas crenças." A mulher ajoelhou-se em prantos diante da madre, suplicando por misericórdia. "Não, por favor, não, eu não fiz nada. Não me entregue ao Santo Ofício. Não me mande para a masmorra, não, por favor. Tenha piedade de mim e de meus filhos. Eles nada fizeram, nada." De mais a mais disse, de cabeça baixa, olhos na terra: "Traga um bebê em meu ventre. Por misericórdia, tenha piedade de nós." A madre, de olhar altivo, comentou: "É pena que estejas a trazer mais um herdeiro no ventre, porque este também deverá seguir o destino dos outros. No entanto, acredito que o bispo atenderá minhas recomendações e tua vida será poupada." A mulher continuava chorando desesperada. A madre se sentou novamente, rasgou a carta que havia preparado e reescreveu. Ao encerrar, levantou-se e afirmou: "Pois bem, tens minha misericórdia. Vais ao Santo Ofício e à masmorra, para que sirvas de exemplo a tantos quantos se entregam a tais crenças. Contudo, peço ao bispo que te liberte em poucos meses. Assim poderás servir a causa do Cristo como exemplo, e em breve serás libertada com teus filhos. Por misericórdia,
Meus filhos não precisam ir comigo. Por piedade, não faça isso. A madre, ignorando-a, retirou-se e entregou a carta a um guarda, que do lado de fora da sala esperava orientação. Enquanto caminhava pelo corredor, de volta ao seu quarto, ouviu os gritos da mulher, carregada pelos guardas, e o choro das crianças agarradas à mãe. Emily assistia a cena em profunda angústia. De quando em quando lançava à avó o olhar suplicante, desesperado. Não queria presenciar aquilo. Heloísa pedia que se acalmasse. Quando a madre se afastou, as duas a seguiram. A jovem então perguntou, com os olhos molhados de lágrimas: "Sou eu mesma, vovó?" "Que crueldade, que intolerância! Como fui capaz de fazer uma coisa dessas, meu Deus? Acreditava estar fazendo o melhor, defendendo a igreja. Vem ela agora orar, pedindo a Deus que a ajude. Tem receios na alma, embora acredite fazer a coisa certa." Emily acompanhava a avó até o quarto da madre, que de joelhos aos pés da imagem do Cristo crucificado, rezava insistente. Ela tenta calar a consciência sob muitas palavras, quase como se hipnotizasse a si própria. Emily observou a mulher ajoelhada diante dela, que por fim se levantou e saiu do quarto. Fez menção de segui-la, e Heloísa segurou-a pelo braço, dizendo: "Já chega, já viu o suficiente. Prolongar a experiência será prejudicial a você. E o que vai acontecer à família que acabou de sair daqui? A mulher por ela acusada foi ao Santo Ofício e depois à masmorra. Deveria, conforme a orientação da madre, sair em 3 meses, mas a recomendação foi esquecida. A Inquisição ganhava cada vez mais força e se alastrava pela Espanha. A madre dava tantas recomendações ao Santo Ofício que sequer se lembrava de todas elas. A família permaneceu na prisão. Ao dar à luz, a mulher desencarnou em condições lastimáveis. Alguns dias depois, o bebê também morreu. Os outros 3 pequenos ficaram na prisão até quase adultos. A revolta lhes tomou o coração e acabaram condenados à morte pelo Santo Ofício. Chega, vovó. Por favor, dói demais. Quando despertar, não se lembrará dos detalhes. Só o forte sentimento do dever irá prevalecer. Os membros dessa família, depois de despojados do corpo físico, uniram-se a você, como ferozes inimigos. Você, como madre, morreu pelas mãos da própria Inquisição, acusada por intrigas de opositores gratuitos, instigados por essas criaturas desencarnadas. Emily sentou-se e, com as mãos cobrindo o rosto, chorava cheia de amargura, e disse então: "Como não me lembro de nada? Mesmo agora apenas me reconheci naquela mulher. Senti que era eu, conquanto com ela se parecia comigo." Percebeu pela energia dela, Emily, que permanece registrada em sua mais profunda consciência. "De nada mais me recordo. Nem pode, Emily. O esquecimento é sua bênção e a possibilidade do recomeço. Você vagou por muito tempo, mantida prisioneira das entidades que destruiu, até que o arrependimento verdadeiro encontrou lugar em seu coração. Você havia reencarnado como freira para ajudar, Emily, para socorrer seus irmãos em sofrimento. Tinha conhecimento e preparo para isso. Não foi forte o suficiente e deixou-se envolver, cedendo à pressão da religião de seu tempo, sem questionar o fundo dos preceitos que eram totalmente contrários aos deixados por Jesus. Depois que caiu em si e compreendeu sua real situação, foi resgatado e sofreu amargamente o fracasso de sua encarnação, e mais, as vozes daqueles a quem deveria auxiliar e prejudicou ecoavam em sua alma. Então, decidida a ressarcir aqueles a quem muito devia, preparou-se, estudou, progrediu e desejou reencarnar para reparar seus erros, desta vez não só amparando os necessitados, como também propagando a verdade libertadora. Para tanto, foi abençoada com o dom de diversas mediunidades, a fim de poder colaborar em tudo com o movimento espírita que ora nasce, revelação que inunda a terra, levando aos corações de maneira esclarecida os ensinamentos de Jesus e a revivência do Evangelho em sua pureza original. Comprometeu-se com sua divulgação, Emily. Depois de breve pausa, Heloísa prosseguiu. A mediunidade que traz consigo abriu possibilidade para que essa família que você tanto machucou a reencontrasse e continuasse a persegui-la.
Compreende a razão de seus sofrimentos, Emily. Compreende que eles foram muito feridos por você e por isso desejam revidar. Meu Deus, tudo faz sentido. Tudo se encaixa com tanta clareza que nem sei o que dizer. Claro que compreendo. Eles foram destruídos por minha causa. Eu farei exatamente o que fazem agora. Heloísa aproximou-se da neta e lhe afagou com carinho os cabelos cor-de-mel. Emily entregou-se ao abraço, buscando consolação e conforto, depois perguntou: E eu vivi aqui mesmo na Espanha? Sim, viveu aqui. Por que viemos ao casarão? Porque teve de me trazer aqui, Heloísa. Quase todos viveram com você em sua última encarnação. De uma ou de outra maneira, estão ligados e seus destinos se entrelaçam. Quase todos? Sim, quase todos. Emily ia perguntar mais quando Heloísa enlaçou ternamente e disse: Agora vamos voltar. Você tem uma missão maravilhosa a cumprir e a oportunidade de resgatar os débitos sérios que contraiu. Não a desperdice, Emily. O momento chegou e deve abraçar sua tarefa com resignação e determinação. A paz do dever cumprido e do resgate dos débitos auxiliar a alçar voos para o crescimento espiritual. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Embora desrespeitamos constantemente sua lei de amor, Ele permite a cada um reconstruir aquilo que destruiu. Aproveite a chance e siga adiante com firmeza sem titubear. Não olhe para trás nem um só momento. Emily, que permanecia abraçada à avó, balançou a cabeça afirmativamente depois, olhando nos olhos de Heloísa, e disse: Você vai me ajudar. Estarei sempre ao seu lado. De braços dados, uma junto da outra, desceram as escadas e saíram da mansão. Emily fez menção de se virar, pensando em Cíntia, mas Heloísa disse: Vocês se encontrarão outra vez, não se preocupe. Agora não olhe mais para trás, Emily, apenas para a frente. Dessa vez, sentindo-se mais forte, Emily acompanhou a avó no rápido regresso à praia, onde seu corpo descansava em segurança. Heloísa auxiliou a acomodar-se com suavidade ao corpo físico, que devagar despertou. Ainda sonolenta, Emily divisou a figura terna da avó e, mesmo sem entender bem o que se passava, sorriu para a imagem que sumia lentamente.